Era uma vez o futuro. Um futuro que já começou. Enquanto você ouve estas palavras, 8 bilhões de almas compartilham este planeta. Mas há um relógio invisível correndo. A cada hora, 10 mil novos bebês choram pela primeira vez. Até o final deste século, seremos 11 bilhões. 11 bilhões de sonhos, 11 bilhões de futuros, 11 bilhões de bocas para alimentar. Em 1940, éramos 2,3 bilhões. Hoje, em 2025, estamos pulando para 8,3 bilhões. Esse crescimento vertiginoso esconde um paradoxo cruel. Nunca produzimos tanta comida, mas nunca tantos passaram fome. A ONU estima que, diariamente, 828 milhões de pessoas deitam suas cabeças com o estômago vazio. Enquanto isso, em Nova York, Tóquio ou mesmo São Paulo, restaurantes sofisticados jogam fora pratos intocados. Mas esta não é uma história sobre desespero, é sobre conquista. Há 12 mil anos, quando nossos ancestrais plantaram as primeiras sementes no crescente fértil, eles não sabiam que estavam escrevendo o primeiro capítulo da maior epopeia humana. Hoje, estamos prestes a escrever o próximo. Prepare-se para uma jornada que vai do berço da agricultura às fazendas verticais de Singapura. Dos celeiros do Egito Antigo aos laboratórios onde cientistas criam carne a partir de células. Esta é a história de como a humanidade pode fazer o impossível: alimentar 11 bilhões sem destruir o planeta que nos sustenta. Imagine esta cena. No mercado em Nairobi, uma mãe cheira um saco de farinha mofada, seu único alimento para a semana. Ao mesmo tempo, em Londres, um chefe estrela Michelin descarta 20 quilos de legumes imperfeitos. Este é o grande paradoxo do nosso tempo. O mundo produz comida suficiente para 10 bilhões, mas um terço dela nunca chega a um prato. Os números são de cortar o coração. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente. Daria para alimentar toda a África subsaariana por um ano. E o mais cruel? Muito deste desperdício acontece antes mesmo de chegar às lojas, aos supermercados. Cenouras muito tortas, maçãs muito pequenas, bananas muito maduras, padrões estéticos que condenam comida perfeita ao lixo. Enquanto isso, o déficit calórico global é como um monstro invisível. Até 2030, faltarão 994 trilhões de calorias anuais, o suficiente para alimentar 500 milhões de pessoas. Como chegamos aqui? A resposta está em 3 falhas sistêmicas. Logística quebrada. Na Índia, 40% dos tomates apodrecem no caminho para o mercado. Segundo, sistemas arcaicos. Na Europa, 20% da colheita fica no campo por falta de mão de obra. Terceiro, cultura do descarte. Nos Estados Unidos, famílias jogam fora 25% dos alimentos que compram. Mas há esperança. Em Seul, Coreia do Sul, sensores de IoT rastreiam lixo orgânico, reduzindo o desperdício em 30%. Na França, supermercados são proibidos por lei de jogar comida fora. E no Brasil, startups usando inteligência artificial para conectar fazendas a restaurantes com excesso de produção. São pequenas vitórias que mostram:
Quando unimos tecnologia e consciência, o paradoxo pode ser quebrado. Voltemos no tempo. Ano 9500 a.C. Vale do Jordão. Um grupo de caçadores-coletores observa algo mágico. Grãos de trigo selvagem caídos no chão brotam após as chuvas. Esta simples observação mudou tudo. Foi a primeira bolsa de valores da história, onde o capital era paciência e os dividendos, colheitas. Mas a agricultura primitiva não foi um mar de rosas. Ossos humanos da época mostram deficiências nutricionais piores que seus ancestrais caçadores. Por que, então, persistimos? A resposta está na psicologia humana. Preferimos a dor certa da fome sazonal ao terror imprevisível da caça. Foi nossa primeira aposta no longo prazo. Os maias nos deram outra lição. Entre 800 a 900 d.C., transformaram selvas inóspitas em jardins flutuantes. Suas chinampas, ilhas artificiais, produziam 7 colheitas anuais. Mas quando ignoraram os sinais de esgotamento do solo, sua civilização ruiu. Hoje repetimos seus erros. 40% das terras agrícolas em muitas regiões estão degradadas. Já os holandeses do século XVII escreveram um capítulo diferente. Com os polders, terras conquistadas ao mar, criaram a agricultura mais intensiva do mundo. Sua lição? Inovação geográfica. Enquanto isso, na China imperial, o sistema de rotação de culturas sustentou 1/4 da população mundial por séculos. Essas histórias nos ensinam que, primeiro, crises geram criatividade, como as estufas espanholas da Almeria, que transformaram o deserto em celeiro. Segundo, colapso vem da arrogância, como o Dust Bowl americano nos anos de 1930. Terceiro, o futuro está na síntese, unir saberes ancestrais com tecnologias de ponta. Singapura, 2024. Em um prédio de 12 andares sem janelas, luzes roxas de LED alimentam 5 milhões de pés de alface por ano. Esta fazenda vertical da Sustainable Agriculture usa 95% menos águas que métodos tradicionais. É um vislumbre do futuro. Agricultura como ciência de precisão. Enquanto isso, em São Francisco, a startup Eat Just produz ovos sem galinhas, a partir de leveduras modificadas. E, em Israel, a Netfin revolucionou a irrigação com gotejamento inteligente, economizando água suficiente para abastecer 10 cidades. Mas tecnologia sozinha não basta. Precisamos de, primeiro, revolução logística. Um exemplo é como a plataforma brasileira Connect Farms, que reduz perdas conectando produtores diretamente a consumidores. Segundo, mudança cultural. Um exemplo é a Dinamarca, que reduziu o desperdício doméstico em 25% com campanhas educativas. Terceiro, políticas ousadas. Ruanda é um exemplo que proibiu sacolas plásticas desde 2008. Hoje tem terras 40% mais férteis que vizinhos. Em 1968, quando Paul Ehrlich previu colapso alimentar em seu trabalho A Bomba Populacional, ele errou feio, porque subestimou o engenho humano. Hoje produzimos 160% mais comida com apenas 12% mais terras. Esta é a nossa herança genética, transformar crises em saltos evolutivos. O desafio de 11 bilhões não é sobre comida,
é sobre escolhas. Quando um supermercado em Berlim vende legumes feios com 40% mais baratos, ele não está só evitando desperdício, está reescrevendo valores. Quando um fazendeiro no Quênia troca defensivos agrícolas por controle biológico com joaninhas, ele está curando o solo para seus netos. A agricultura nos tornou quem somos. Da primeira semente plantada às fazendas orbitais do futuro, essa jornada sempre foi sobre uma coisa: a teimosa crença de que amanhã pode ser melhor. $11 bilhões de pessoas não são uma ameaça. São 11 bilhões de mentes para resolver problemas. 11 bilhões de pares de mãos para semear mudança. O futuro não é um destino, é uma colheita. E você, sim, você aí que está me ouvindo, é um dos agricultores. Qual semente você vai plantar hoje? E assim, meu amigo, enfrentamos o maior desafio da nossa história: alimentar 11 bilhões em um planeta de recursos finitos. Mas esta jornada não começou hoje. Tudo teve origem há 12 mil anos, quando um povo ousado no Crescente Fértil fez uma escolha radical. Parou devagar e decidiu plantar. Quem eram esses visionários? Como transformaram grãos selvagens em celeiros? E o que isso nos ensina sobre o futuro? No próximo episódio, os Natufianos, os arquitetos do mundo moderno. Voltaremos no tempo para descobrir a primeira revolução que tornou nossa civilização possível. Não perca, é uma viagem às raízes da humanidade. Até lá!